Olá, bom dia. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui Romanos, e aí a gente vai dar sequência hoje à parte 6. Nós vamos estudar o capítulo 3. Vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração para a gente estar iniciando o estudo de hoje. Vilmar. Paz do Senhor, bom dia a todos. O Pai amado, querido Deus, gostaria, Senhor, de estar agradecendo, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esse estudo, que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos corações para que nós possamos entender a Sua palavra, Senhor. E também, Pai, aquelas pessoas que estarão vendo esse estudo no futuro, Senhor, que elas possam ser abençoadas em Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, a gente está estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos. Então a gente está vendo aqui na nossa estante, a primeira carta aqui na nossa estante, né, Romanos. E aqui está o nosso índice, a gente já leu o capítulo 1, a gente já estudou. Eu vou colocando aí em amarelinho, né, o que a gente já vai estudando. Estudamos o capítulo 2, né, domingo passado a gente fechou aí o capítulo 2. E agora a gente vai estar começando aqui hoje o capítulo 3, que é a nossa base de hoje. Nós estamos já na leitura, né, propriamente dita, leitura e entendimento, porque a parte toda de estudo de contexto, de quem era Paulo, a gente já fez, agora a gente vai estar entrando realmente nas leituras. Então, no capítulo 2, a gente viu, né, aqueles 3 bloquinhos que Paulo explicou. No primeiro bloquinho, que o juízo era de Deus, que a gente não pode julgar ninguém, né? O julgamento pertence somente a Deus, só Deus tem essa capacidade, ele explicou isso para a gente já viu, e que a gente também precisa conhecer a palavra e não apenas praticar a palavra e não apenas conhecer simplesmente, né? E aí depois a gente também falou no bloquinho ainda no capítulo 2, que os judeus são indesculpáveis porque eles conhecem, eles têm o privilégio de conhecer a lei, conhecer o que é certo e o que é errado, então a responsabilidade aumenta. E aí ele chama essas pessoas, você que tem essa responsabilidade, você que ensina, né? Você que orienta, você que cuida das pessoas, você está também praticando ou está agindo do jeito que você prega? Aí ele fala, é você que não faz, isso daí é ruim porque as pessoas podem até cobrar de você. E aí a gente viu também um outro bloquinho onde ele faz a comparação do crente e o que não é crente, que não adianta só conhecer a lei, não adianta só ter a classificação, eu sou, já sou um crente, não adianta só isso. Ele fala que tem que ser de coração, de espírito. Né? Então, isso também ele explicou e a gente conversou no domingo passado. E aí, hoje, a gente vem aqui no capítulo 3, né? A gente vai falar de salvação, e ele tem esses 4 bloquinhos aqui, onde ele vai explicar. E para ele explicar, né, essa salvação pela fé em Cristo, ele também fala de salvação do quê? Do pecado. Então, ele fala um pouco sobre o pecado e coloca todos os homens também no mesmo patamar. Todos somos pecadores, né? E ele reafirma que o judeu não é exceção. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ler, então? Ó, aqui no capítulo 3, no primeiro bloquinho do versículo 1 ao 8, Paulo ele vai fazer aqui vai responder algumas objeções que ele mesmo coloca, né? Paulo, às vezes, a gente está vendo nessa carta aqui, né? Às vezes, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, para deixar bem explicadinho, né? Então, a gente vai ver isso durante esses trechos. Ele pergunta e já responde e já explica, né? E é isso que a gente vai confirmar hoje aqui no capítulo 3. Então, vamos ler aqui, ó, do versículo 1 ao 8. Vou ler primeiro do 1 ao 4,
falar um pouquinho e a gente já fala na sequência também do 5 até o 8. Versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Bom, aqui, antes de eu seguir, né? Paulo deixa muito claro, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, é interessante. Ele fala, mas existe alguma vantagem de ser judeu? Não, existe sim. Por quê? O judeu ele teve o privilégio de conhecer a lei, ele teve uma revelação especial de Deus, né? Os judeus testemunharam as obras de Deus, né? Então, você ser judeu tem alguma vantagem? Ele fala que tem sim. Mas a gente vai conversar bem sobre isso, porque no próximo bloquinho, né, ele já vai falar que não. Mas ele também explica. Então, só para ficar muito claro para a gente, tá bom? Então, ele está falando as vantagens do judeu. Pô, ele conhece, ele sabe os propósitos de Deus. Através das escrituras, ele conhece Deus, sabe o que Deus quer da gente, sabe diferenciar o certo do errado. Mas ele fala, mas e se alguém não crê? Ou se alguém se desviar? E se alguém for infiel? Né? Porque uma coisa é ser revelada, né, Deus revelar a palavra, Deus se revelar. Outra coisa é a pessoa crer, seguir, né? Aí ele fala assim, mas se algum não seguir, né? Vai desfazer essa fidelidade de Deus, das promessas de Deus? Ele fala, não, de maneira nenhuma. Porque ele fala assim, que Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Quer dizer, a gente não pode misturar as coisas. Deus é Deus sempre. Quando ele fala Deus é verdadeiro e mentiroso todo homem, Deus é Deus sempre. Não importa o que a gente faça. Não importa se a gente segue, se a gente não segue, Deus sempre vai ser o mesmo. Deus sempre é Deus. A gente aprende isso, né, na palavra. Não importa o que aconteça, a gente tem que entender que Deus é Deus. Ele é um Deus verdadeiro, ele é o Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor, não importa a circunstância. E ele sempre vai ser fiel. Agora, a natureza pecaminosa é do homem, não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Então, nesse primeiro bloquinho aqui, ele fala sobre a vantagem. É de conhecer, de ter visto a revelação. Agora, cabe a escolha nossa, seguir ou não, crer ou não, mas a coisa é nossa, certo? E a gente já vai ver logo na sequência como que ele fala depois que essa vantagem não serve para a salvação. Porque a lei, eu já vou passar a palavra para o Edgar também, porque a lei por si só, ela não salva, né? Conhecer Deus, conhecer o que é certo, conhecer o que é errado por si só, não é salvação. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, no finalzinho, ele fala sobre isso. Uma coisa é a salvação. Outra coisa é a regra, a lei. É você conhecer o que se espera, conhecer o que é certo, o que é errado. Isso por si só não te salva, mas sim o cumprimento do que Deus espera da gente. E a gente vai falar mais sobre isso. E antes de ler esse segundo bloquinho aqui, vou passar aqui para o Edgar. Fala, Edgar. Tá me ouvindo? Sim. Será que tá bom o som? Tá bom, som. Deixa eu comentar uma coisa sobre isso, Marcelino. Nós temos aí, né, nesse capítulo 3, nós temos muito daquilo que a gente estava falando na aula passada, na questão mesmo da diatribe, que chama, né, é o perguntar e o responder, né? É ter como se fosse uma personagem imaginária ali que Saulo fala com Paulo, né?
Então, ele passou por tudo aquilo sendo judeu, né? Ele passou por tudo aquilo estando do outro lado, né, da situação, e de repente agora ele está numa visão em que ele consegue conhecer, ele conhece para quem ele está falando, e ele sabe o que falar, né? E a gente tem aí muitas informações interessantes que você vem aí dele, conhecia a cultura helenista lá, dos filósofos, em que questionavam o próprio pensamento. Eles mesmos tinham um pensamento, eles mesmos questionavam aquele pensamento. Será que eu estou certo fazendo tal coisa, né? A gente tem também ele tinha o conhecimento todo de Salomão ali, né? Quando a gente estudou muito em Provérbios lá, em que existia um paralelismo, né? Um paralelo entre falar uma coisa, aquela poesia de Salmos também, que você tinha, falava uma coisa e em seguida respondia, né? Provérbios também questionava uma coisa, em seguida já respondia. Então ele tinha todo esse conhecimento, de todo o estudo que ele teve, todo, né? Toda a cultura que ele teve, né, e conhecimento das culturas. Então ficou muito simples para ele perguntar, né, para esse povo judeu e em seguida responder, como se fosse judeu também que ele o era, né? Ele era judeu, então ele já respondia com conhecimento de causa, né? Ele já sabia o que responder, né? Ele já sabia como perguntar. Isso é um exemplo também para a vida da gente como cristão, né? Saber questionar aquele que é cristão e até aquele que não é cristão, né? Saber como questionar, né? No sentido de explorar a resposta da pessoa, e nessa resposta a pessoa já fala, puxa, é isso, né? Eu sabia que tinha alguma coisa para aprender ali, eu sabia o que é Cristo, eu sabia que tinha tudo isso, e agora ele veio e me explicou. Então é legal, assim, a gente ter essa visão de Paulo de tentar conhecer, de tentar entender aquele que não está na igreja, por que não está na igreja, ou se está na igreja, mas não está de maneira correta, como corrigi-lo, né? Então Paulo foi muito cirúrgico ali por conhecimento mesmo, né, também, né? Isso é Sim, legal, né? isso nos facilita, né, Edgar? Porque é como se a gente tivesse perguntas e respostas, onde nós mesmos, às vezes, somos questionados, né, na nossa vida, por Sim, esses tipos de pergunta, e aí a gente também já fica um pouco mais preparado nas sim, respostas, sim, porque ele deixa sim. claro algumas perguntas e nos ajuda também com as respostas. É muito, É. A muito gente vai bacana. ter aí uma questão também importante, porque quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da palavra, mais nos será cobrado, né? No sentido cobrado de até mesmo que Sim, você tenha a resposta certa, de que você tenha a conduta correta, né? Então, sim, você quanto mais tem até na verdade está em Lucas, né? Mas assim tem aqueles provérbios populares, tem aquela coisa do Homem-Aranha, do tio do Homem-Aranha lá nos quadrinhos, falando, né? Quanto mais poder, mais, né? mais Quanto mais poder responsabilidade. vai ser dado, mais vai ser cobrado, né? É, Ele pegou de Lucas e botou nos quadrinhos lá do Homem-Aranha. Mas assim, quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado. Então ele fala assim, ó, vocês conheciam a lei, né? E vocês tinham sim uma vantagem. Vocês conheciam sim, Abraão, Moisés, vocês conheciam tudo. E por conhecer tudo isso, vocês tinham essa vantagem de conhecimento, e quando isso, vocês ouviram falar de Jesus, aí sim completou tudo. Mas aí vocês tinham, além do conhecimento do Velho Testamento, agora vocês têm a nova aliança, né? E isso gerou uma vantagem. Na verdade, dizem que não, mas vocês são todos iguais. Sim, mas vocês são mais cobrados, porque vocês conhecem a história toda da lei, né? Do Velho Testamento. Então, assim, quanto mais poder, mais cobrança, né? Quanto mais é, conhecimento, né? Mais cobrança. e, Então, a gente e- não tem essa margem para errar, né? Tem essa é, margem, mas na verdade não deve cometer alguns erros, porque você já conhece. é, Alguém fica perguntando, Deus, mas o que eu devo fazer? Aí Deus fala, puxa, olha e fala, mas você já leu isso na minha palavra? Você já leu certo, 5 vezes na minha palavra. Você está me perguntando, mas só por uma questão de é, costume, porque você já viu isso, né? é, Paulo, às vezes, é duro também, né? Ele fala, é. puxa, vocês já conhecem na lei, agora estão me perguntando o que eu É. devo fazer, né? Sabe E é assim? legal, Edgar, que Então, aqui no começo ele fala, pô, vocês têm essa vantagem, né? Pô, você tem essa vantagem, ele fala que é, né? E na hora de fechar o capítulo 13, aí ele fala que, que somos todos iguais e não temos a vantagem.
Aí ele deixa muito claro que essa vantagem que ele está falando é de você ter essa bagagem. Mas na salvação é todo mundo igual. E ele Deixa fala eu fazer lá no finalzinho, a gente vai sim. encaixar isso, porque aqui ele fala, tem vantagem, lá no fim ele fala, não, é que na salvação, ele vai explicar, mas no conhecimento do que deve ser feito, sim, Sim, sim. conhecimento da lista. Deixa eu Legal. tentar fazer uma ilustração bem, até, bem simplória, bem simples. Imagine que você tem ali uma montanha e você, como cristão, como judeu ou como cristão, você está lá no topo da montanha. E aí os mentirosos, as prostitutas, as pessoas que cometem os erros aí que a gente tanto às vezes aponta, né? Eles estão numa caverna debaixo dessa montanha. Uma caverna bem profunda debaixo da montanha. E você está lá no topo. Mas nenhum dos dois consegue tocar as estrelas, tocar alguma coisa no céu, no sentido físico, assim. Todos eles têm pecados e erros que nos remete à misericórdia e ao perdão de Deus. Então, tanto aqueles que estão nessa caverna lá embaixo, como você que está no topo da montanha, nenhum dos dois está tão, né, a mais que consegue Certo. ali, que pode viver sem esse toque ali, sem encostar ainda, né? Então Deus está Sim. ali acima de tanto daqueles que estão na caverna, como você que está ali no topo. Deus está Isso. acima de tudo Assim. isso. Então, você depende dessa misericórdia, desse perdão de Deus que está acima, tanto daqueles que você aponta, né, como para você. Então, todos são iguais. Você, né, essa igualdade no sentido de que todos estão abaixo de Deus, né? E Deus Uhum. está ali julgando tanto aqueles que cometem os grandes erros que você fala, como você que se acha no Sim. topo da montanha, né? Todos eles estão abaixo. Então, uma ilustração para dar essa ideia de que Deus está realmente, né, acima Uhum. de você e dessas pessoas que estão ali, né? E você depende dessa misericórdia, né? Tanto Sim. quanto os outros, né? Amém. Ó, continuando aqui, né? Nesse bloquinho de baixo, ainda nesse primeiro bloquinho aqui, onde ele faz pergunta e resposta, vamos ler do 5 a 8. Aqui é interessante, hein? Aqui é interessante, é uma coisa que a gente, hoje em dia, a gente fala muito sobre isso. Vamos lá, versículo 5, ó. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Praticamos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Olha só, esse bloquinho aqui é muito interessante a gente conversar sobre isso. Isso daqui é muito importante, olha só. Esse negócio de males que vem para bem e também coisas do tipo assim, ó. Bom, mas vamos supor que eu fiz alguma coisa que é ruim, mas esse ruim que eu fiz veio para uma coisa boa, veio para enaltecer ou para colocar a justiça de Deus acima de tudo. Aí, será que eu não fiz certo? Né? Será que eu vou ser penalizado? Então, muitas vezes as pessoas pensam, né? Poxa, mas será que o que eu fiz era realmente ruim ou era um propósito, né? Então, eu quero deixar aqui um exemplo bem claro nesse bloquinho para ficar. Eu discuti isso daqui bastante, esse bloquinho. Vou deixar bem claro. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A gente tem a história de José, não tem? Os irmãos dele, que fizeram o que fizeram. Aí você fala, poxa, e o José perdoou, mas por que José perdoou? Né? Aí você fala, José perdoou por quê? Porque aquilo que aconteceu era por um propósito maior na vida de Deus. Aí você fala, mas então os irmãos de José, eles não praticaram o mal, e sim eles foram conduzidos a fazer aquilo porque era uma coisa de Deus?
Já vou te responder. Agora eu estou fazendo igual o Paulo, né? Vou perguntar e responder. E Judas? Você já parou para pensar sobre Judas? Mas espera aí, então, e Judas? A gente vai mais Judas ou não? A gente vai condenar ou não? Aqui a gente vai voltar, vou dar um exemplo bem claro. Nós vamos voltar naquilo que a gente explicou no começo, que cabe somente a Deus o juízo. Por quê? A gente não pode julgar, sabe por quê? Porque assim, as coisas que acontecem, como você vai saber se é uma mera consequência de coisas que você fez, e depois Deus teve que vir e dar um jeito para que o propósito dele fosse feito? Será que ele estava testando você e você foi reprovado, né, lá atrás, e ele teve que dar um jeito para que o outro propósito lá na frente viesse a ser diferente? Será que foi mesmo a mão de Deus, ou será que Deus, que nem a gente vê na Bíblia, Deus endureceu o coração do fulano para que tal? Então, a gente não pode e não deve julgar por causa disso. Então, não adianta a gente se esconder atrás de uma coisa ruim que a gente possa tá fazendo e falar, não, mas Deus quis isso, então foi isso e eu não sou culpado. Não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a atuação de Deus para um propósito, a outra coisa é uma consequência das nossas escolhas, porque a palavra deixa muito claro que as escolhas são nossas. Então, veja bem, tudo o que acontece são escolhas nossas? São. E também tem obra de Deus, tem mover de Deus na nossa vida? Sim. E você não pode julgar porque você não sabe. Então, vamos lá. Todos aqueles irmãos do José, né? Será que eles foram provados e foram, vamos dizer assim, eles foram provados e não aprovados, vamos chamar assim? Será que foi propósito de Deus? Não podemos julgar. E nem José. E José também ensinou, então eu não posso julgar. Porque Deus tinha um propósito na minha vida e eu estou aqui cumprindo. Agora, ele não pode julgar. Porque ele não sabe o que aconteceu, o porquê aconteceu. Né? A gente não sabe, e a salvação ela é individual. Então, quando ele fala assim, poxa, então Deus vai ser injusto se Deus punir ou julgar umas pessoas que até foram usadas para que aquele mal acontecesse? Olha a pergunta que as pessoas fazem, sim, para a gente. Então, a gente não sabe, a gente não pode, e as pessoas não podem achar que tudo vem de Deus, então está tudo certo e posso fazer as coisas erradas porque também é de Deus. Não, não. Tudo que acontece tem a nossa escolha? Tem. Tem ação de Deus? Tem. O que a gente precisa? A gente precisa sempre estar no caminho de Deus e sempre colocar nossa vida diante de Deus para que Ele faça as coisas para a gente, para que a gente, lá no final, quando for julgado, a gente seja aprovado. A gente tem tantos casos aqui na Bíblia de provação e de pessoas que foram bem, tem pessoas que não foram tão bem. A gente tem o caso de Jó, a gente tem o caso de Davi, a gente tem o caso de José, a gente tem o caso de um monte. E aqui ele deixa muito claro. Ele fala só duas coisas, né? Ele fala de praticar injustiça e praticar mentira, mas não é só isso. Tem várias outras coisas que às vezes a gente pode praticar, né? Não ser em conformidade com o que Deus está pedindo. Então, vamos supor, você cometeu um pecado e lá na frente você vê que algo bom aconteceu e que aquele pecado influenciou. Ele está dizendo aqui, a gente não pode achar que está tudo certo, porque lá na frente Deus foi glorificado por alguma coisa boa. Não, a sua prova já aconteceu, o seu caso com Deus aqui já aconteceu. E não é o homem que vai julgar, é Deus. Então ele fala assim, porque senão como é que Deus vai julgar? Se está tudo certo, está tudo bem, todo mundo vai fazer o que quiser, como é que Deus vai julgar? É isso que ele fala. Por isso que ele fala, eu falo como homem. Porque o homem pode pensar essas besteiras. E ele fala, ó, no versículo 6,
Certo que não, porque senão, do contrário, como Deus julga o mundo? Então, somente a Deus cabe o julgamento. Então, você fala, eu falei uma mentira, eu cometi um pecado, mas foi para um bem maior. A gente, às vezes, pensa nisso, né? É para um bem maior. Não, não. Então, quando ele fala assim, vai praticar males para que venham bens, ainda ele fala, a condenação destes é justa. Ele está querendo dizer o seguinte, não é assim. Você achar que praticou males para que venha bem, está tudo certo. Não, cada coisa é uma coisa. Amém? Então, alguma pergunta sobre esse pedaço? Esse pedaço realmente ele é muito importante para a gente. Alguém quiser comentar? Pastor, quer comentar, pastor? Abre o microfone, então. Marcelino, se ninguém comentar, eu É comento. interessante que a Bíblia nos fala que, primeira coisa, nós temos nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher o bem e o mal, nós sabemos. E outra coisa que é interessante, nós sabemos também que a Bíblia fala, que tem a lei da colheita, tudo que você planta, você vai colher. Então, em todo sentido, nós observamos. E Paulo realmente estava preocupado e porque havia uma confusão entre eles de saber sobre pecado. Mais para frente vai falar, se todos pecaram, tal, tal, tal. Mas é interessante. E também sobre José, mas que lá foi Deus que fez, Deus permitiu. Estava na mente dos seus irmãos fazer coisas o quê? Errada, né? Tudo pela vaidade dele, tudo porque queria ser o melhor. Então, agora, Deus poderia prover de outro modo para José ser governador. Isso, Outro modo. Então, aquela isso foi aí. uma maneira por causa do erro dos seus irmãos. Mas se eles não errassem, Deus ia prover de outra maneira até ele chegar como governador, Isso. para nos ensinar. Amém. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Então vamos. E Marcelino, Fala, Edgar. a gente tem ali um exemplo, assim, das vezes a gente parece, né, no contexto ali de que tem muita gente que às vezes pode até pensar uma coisa, lógico que é um absurdo isso, mas é uma possibilidade de passar, né? Quanto mais erros eu cometo, mais pecado eu cometo, mais perdão eu tenho, sabe? Parece chega a esse extremo, né? De quanto mais lixo eu jogo na rua, mais serviço tem para o faxineiro, lá para o gari. Então não vai faltar serviço para o gari, porque eu jogo todo o meu lixo na rua. Sabe aquela coisa? Então cometer um erro para você ter uma vantagem disso, ou para alguém ter uma vantagem, né? Para alguém se beneficiar disso. No sentido até bom, né? De ter um emprego. Mas não justifica você cometer esse erro, né? De pegar um lixo e jogar na rua, para manter a cidade suja, para ter o gari para empregado, né? Então, às vezes, a gente parece que comete esses erros, mas Deus vai me perdoar, né? Puxa vida, a gente já conhece, né? A gente, por conhecer, a gente deveria errar menos, né? Errar menos. Às vezes, tem uns questionamentos de, às vezes, crente, eu, questionando, devo fazer tal coisa? Aí dá aquela paradinha, puxa vida, você ainda não sabe isso, 30 anos dentro da igreja, você ainda não sabe que a palavra diz isso e já disse para você várias vezes, e ainda você questiona, né? Ainda pergunta, parece que não aprendeu ainda, né? Quer dizer, muito foi ensinado, né? Pouco foi retido e pouco é produzido, né? Então, às vezes, não é o tempo em que você está na igreja, a quantidade de, olha, eu estou há 30, 40, 50 anos na igreja, que vai produzir exatamente, propriamente, bons frutos ou bons resultados. Às vezes você não quer, você é negligente, você ouve e faz o contrário, você é, como diria minha mãe, é pirracento, sabe assim? Ele faz o que ele quer, ele não faz, o que ele não quer, ele faz, né? Como diria Paulo, né? Então, às vezes, a gente continua cometendo os erros, mesmo conhecendo. Isso é duro, porque isso vai ser cobrado, né? Puxa vida, todo mundo Sim. vai falar, mas você não conhecia? Conhecia, mas fiz errado, né? Conhecia, mas cometi o erro de novo. Conhecia, mas de novo, de novo, de novo. Vai morrer velho cometendo o mesmo erro. Dentro da igreja. Não estou nem falando fora da igreja, estou falando dentro, né? Imagine aqueles que estão chegando, que estão aprendendo. Então, esses sim, estão recebendo conhecimento para não cometer os erros. Teve um caso, vou comentar bem rápido mesmo.
Eu tinha um problema no carro na parte elétrica e eu tinha que tirar lá o fusível do carro, né, trocar, e eu tentei abrir com uma chave, tentei com um alicate, tentei com chave de fenda, quase arrebentei o carro, e depois aí eu peguei e abri o manual e vi que tinha uma chavinha colocada na tampa da caixa do fusível, tirei a chavinha, fui lá, puxei, era uma pinça, assim, puxei o fusível e saiu na hora. Eu quase arrebentei o carro por não conhecer o manual do carro. Então, assim, eu não conhecia. Eu quase cometi erros, cometi vários erros, estraguei tudo lá por não conhecer, né? Mas também há pouco tempo também estraguei todo um chuveiro aqui em casa por não saber como tirar. Depois eu fui ver na internet, depois veio uma pessoa aqui, um técnico, e virou lá e tirou o chuveiro na hora. Eu falei, olha, eu podia ter visto, né, o manual do negócio, né? Pelo menos eu destruí primeiro. E o que acontece na vida cristã, né? E Paulo fica falando, puxa, vocês conhecem, vocês sabem, né, como proceder, né? Mesmo que com o Velho Testamento, né? E agora eu estou apresentando essa nova aliança. Sigam ela, porque é o que está sendo anunciado agora, né? Então é conhecer e É, praticar o bem, né? isso Praticar o mesmo. correto, buscar isso, né? Buscar. Fala, pastor. Então, é interessante que qual um grande defeito, erro que nós cometemos desde lá de Adão, né? Justificar o nosso erro, né? Não, não, o culpado foi ele, não, o culpado foi ela que, né? Mesma coisa, né? Nós queremos justificar, às vezes, nossos erros, mas como vou justificar perante Deus? Não tem como, meu irmão. Não tem. Ele sabe tudo que está se passando, o nosso passado, o presente e o futuro. Então, agora, nós justificar. Mas ele fez isso. Uma vez o que o Edgar falou, acontece, muitas pessoas pensam assim: jogar o lixo. Não, a pessoa jogou uma lata. Eu estava passando, jogou uma lata que quase bateu no meu ouvido. Falei, meu Deus, eu passei, olhei para ele assim, falei, ai, que vontade de falar, mas aí, né, tive que engolir a seco, porque se o rapaz fosse bravo, imagine só o que ia acontecer comigo, né? Então, olha, então é um preço que a gente paga também, dá vontade, mas não pode fazer, não. Dá vontade, eu só olhei para ele assim e já entendeu aqui que ele fez, né? Então, realmente, nós queremos justificar os nossos erros, muitas vezes. Na igreja, né? Lá no mundo é normal, né? Cada um quer justificar, mas ele fez assim, por isso que eu fiz, tal, né? Na igreja também, né? Ah, não, mas pega alguma coisa, ah, não, não é por aí, né? Ele falou, ih, irmãos, então nada de justificar nossos erros. O Papa não justifica. Você que todos pecaram, mas nada de justificar. Então é isso que realmente acontece no meio da igreja. Mas Deus tem misericórdia, né? Amém. Amém. Então, seguindo aqui, então nesse primeiro bloquinho do 1 ao 8, a gente viu essas perguntas e respostas. E como ele está falando nesse capítulo 3 sobre salvação, é do pecado. Ele já nesse próximo bloquinho dos 9 ao 18, Paulo já coloca todos os homens na condição de pecadores. Aqui, então, ele fala que na questão de pecadores, né, são todo mundo iguais, né? Assim como o Edgar também falou, você está ali embaixo na caverna ou lá em cima. Na condição de pecadores, somos todos iguais, porque o homem ele tem essa natureza pecaminosa, a gente tem sim essas dificuldades para seguir a lei, né? Para seguir o que Deus nos mostra, mas a gente tem que entender isso. Então vamos ler aqui do 9 ao 18. Aí fala assim, ó, do 9, né? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí ele comenta aqui, ó, vou continuar lendo aqui do 10 até o 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aí vou continuar lendo aqui, ó. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue,
Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando ele fala aqui, né, ele já começa falando, então, tem alguma vantagem? Ele fala, não. Aí você fala, acabou de falar que tem uma vantagem? Ele está falando na condição de pecador. Todos somos pecadores. Não importa, assim, a intensidade, que nem o Edgar falou, se você está lá em cima ou está lá embaixo, não importa. Somos todos fracos, somos todos de natureza pecaminosa e todos temos os nossos defeitos. Não adianta você falar que você é santo, que você não tem nada. Ele está falando aqui, e aí ele faz o quê? Paulo sempre faz isso. Ele remete sempre às Escrituras, a alguma coisa do Velho Testamento. E aqui é o Salmo 53. Não vamos ler aqui agora, né, porque já não dá mais tempo, mas eu convido todos vocês a lerem o Salmo 53 de Davi. E lá no Salmo 53, a gente vai ver tudo isso daqui. Não sei se a Bíblia de vocês, mas a minha, quando ele fala assim, não há um justo sequer, e começa a mencionar do versículo 11 até o 18, a Bíblia ela escreve um pouco diferente, é para dizer que ele está se referindo, ele está fazendo referência a uma coisa do Antigo Testamento, né? Então, o Salmo 53, depois seria bom a gente ler, né? Inclusive, né, até no próprio Salmo, no final do Salmo 53, né, ele fala ainda, quem me dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Né? Ele também já faz aí uma menção à vinda de Jesus para a nossa salvação, enfim, que é o tema aqui de Paulo. Então, o que é bacana nesse bloquinho aqui é que ele fala que todos somos pecadores, estamos todos na mesma condição, não tem nenhuma vantagem. Tá vendo como é outra coisa que ele está falando? Ele está falando aquela vantagem de conhecer, de ser um povo escolhido, de ter testemunhado o mover de Deus na vida dos judeus. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando do pecado. Ele está falando que Jesus veio trazer a salvação. Ele veio nos libertar do pecado. Ele veio dizer que todos somos pecadores no mesmo nível e que nós temos a chance, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, de sermos libertos do pecado e ter uma vida em Deus. No final do capítulo 3, ele fala sobre isso. Então, vamos ver se a gente vai rapidinho também para concluir o capítulo 3, porque ele fala mais sobre isso. Então, aqui, é só isso que ele quer deixar claro. Ninguém tem vantagem. E o pecado é uma natureza. Todos têm pecado. Não adianta a gente falar que não tem pecado. É isso que ele quer dizer. Então, e como o Edgar já explicou, e não importa se você é um maior pecador contumaz, ou se você é uma pessoa que vive bem, vive sempre buscando, você sempre busca o certo. Mas você não consegue, a gente não tem assim, a gente não é assim um super-homem que consegue fazer tudo certo o tempo todo. A gente tem as nossas falhas e Deus conhece as nossas falhas. E tudo isso vai ser levado em consideração, mas a gente precisa partir disso, saber que todos estamos na condição de pecadores. Aí, antes de ir para o último bloquinho, vou deixar que o pastor também quer falar mais um pouco sobre isso. Só essa palavra aqui que eu achei interessante aqui, que fala o verso 12, todos se extraviaram, né? Essa palavra extraviar significa que todos, a tendência do ser humano é sempre ir para o caminho mais fácil, para o caminho errado. É a tendência humana. Né? É a nossa tendência, né? De fazer coisas erradas, entrar para o caminho errado. Então, isso Paulo está falando, olha aqui, ó, todos extraviaram, vocês estão indo para o caminho errado. Né? Então, essa palavra extraviar significa você está indo para o caminho errado. Então, nós temos que estar no caminho certo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Isso. E não sou só eu que digo, né? Paulo meio que fala assim, e não sou só eu que estou dizendo isso, as escrituras dizem isso. Vou mostrar para vocês. Aí ele faz referência às escrituras. Aí eu falei, deixa eu ver qual é a referência que ele está falando aqui. Fui ver no Salmo 53. Edgar quer falar alguma coisa ou já passo para o próximo? Está fechado. Tá Não, é fechado, melhor né? passar, Marcelino, aí a gente termina esse bloco aí, é melhor, né? Tá.
E aí também, ele falou que todos somos na mesma condição, né? Só aqui rapidinho, e ele já vem falar que o judeu não é exceção, né? Não tem... Vou ler aqui o 19 e o 20, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu até grifei aqui, ó, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então não é assim, a salvação, ele vai falar assim, não é você, por obra, você vai ganhar salvação, não. O conhecimento, né, a lei, é só para você conhecer. A salvação, ele vai falar na sequência. A salvação é na fé em Cristo. Aqui é só para você conhecer o que é o certo e o que é errado, você conhecer qual é o pecado, você saber distinguir o certo do errado, você saber o que Deus espera da gente, para que você possa andar no caminho certo. Agora, a salvação, vamos falar disso agora, que é esse último bloquinho que Paulo escreve, tá? Que ele só fala, ó, judeu não é exceção, não. Porque o fato de você só conhecer a lei ou seguir a lei não quer dizer nada na salvação. Aí ele vai explicar agora na sequência. Aqui é o último bloquinho, né? Eu vou ler rapidamente, de cabo a rabo, e a gente já faz as considerações finais, para a gente encerrar aqui o capítulo 3, né? 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é o justificador e daquele que tem fé em Cristo Jesus. 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, né? Jactância, soberba, você achar que é mais do que os outros, foi de todo excluída. Mas por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, todos serão justificados pela fé. 31 e último versículo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha só, que legal. Esse trecho aqui, ele deixa claro isso. Mas então a gente vai anular a lei porque a salvação, ela não vem da lei? Ele fala, não, vem a confirmação da lei. E ele já deixou claro para a gente que uma coisa é a salvação, outra coisa é a lei. A lei a lei, né? A palavra é para você conhecer Deus, conhecer o que é certo, conhecer o que é errado, você entender de tudo. Mas a salvação é pela fé em Jesus. A salvação, você não vai comprar ela, vamos dizer assim, ou se fazer merecer por obras. Eu vou praticando o bem, vou ganhando minha salvação. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, o jeito que você vai andar, o jeito que você vai caminhar, as coisas que se você vai praticar o bem, você precisa conhecer o que Deus quer que você faça. Agora, a salvação é gratuita. Mas aí, Marcelino, não basta? Então, eu acreditar em Jesus, me converter e pronto, estou salvo e acabou, posso fazer o que eu quiser? Está vendo como não é isso?
e Paulo explica. Está vendo como não é isso? Ele fala, a salvação ela está aí disponível. E se você aceitou Jesus, então você está querendo dizer, tá bom, eu aceito Jesus. Eu escuto o que ele me diz. Eu vou fazer o que ele me pede. Mas a salvação não tem a ver, ou não é comprado, ou não vai se fazer merecida por obra. Então ele deixa isso muito claro. E aqui eu vou encerrando o capítulo 3, né? Faltam 9 minutos. Já vou passar aqui os comentários para a gente fazer e a oração no final. O pastor quer falar alguma coisa? O Edgar? Não, só vou no final só orar, mas foi bem uma da maior bênção, né, e o versículo que a gente usa muito para fazer o discipulado é esse aqui: todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, né? Mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Aí, mas só que aquilo que você comentou, né? Só não é pela graça, vou fazer sempre fazendo coisa errada. Não é nada disso. Mas você explicou muito bem, graças a Deus. Amém, Edgar? Marcelino, eu tenho o importante para a gente talvez seja entender que essa confiança plena em Cristo, né, nos perdoa dessas iniquidades que nós cometemos, né, nos transforma em justos diante de Deus, né, e aí Deus vai capacitar, né, a viver, nós vivemos de maneira correta, né, e isso não tem relação com origem sua, com formação, com comportamentos do passado, não. De hoje, desse segundo em diante, né? Isso. Então, às vezes, a pessoa fica se culpando, né? Fica se punindo, né? Fica se flagelando como cristão. Ah, eu sou o pior dos... Tá, não, mas de hoje em diante, Deus te purificou, Ele está te salvando, Ele está reconhecendo, né? Está crendo. E essa confiança nos dá essa condição, né? De sermos limpos diariamente, de seguirmos de uma maneira diferente desse segundo para frente, né? Ah, mas eu fui e tal. De agora, que horas são agora? 55. De agora em diante, reconhecendo a soberania de Deus nas nossas vidas e Cristo, né, como o nosso, né, como no nosso guia e nossa direção que a gente vai seguir, isso nos dá condição para a gente realmente tá seguindo de maneira buscando essa capacitação que vem de Deus e melhorando e levando muitos a conhecer tudo isso. Então, essa é a nossa função como cristão, né? Levar muitos a conhecer isso que a gente está conhecendo e passar para o próximo, para que a gente tenha essa função de cristão sendo exercida, né, também, né? Não quero, eu quero, agora eu já tenho a salvação e está tudo certo. Agora eu já estou com Cristo e pronto. Não, aquilo que é seu agora vai né, abundar e transbordar e vai levar muitos a conhecer tudo isso. Então, essa é a nossa função. Senão está meio, né? É mar morto, né? É receber, né? A gente sabe, recebe coisa boa e não dá para ninguém, não passa para ninguém, e aquilo vai estragando, vai ficando para você e pronto, né? Perde a função, né? Então, vamos seguir, né? Prosseguir, né? E como Jesus mesmo disse, ele disse que veio confirmar a lei, né? Porque ele veio falar da salvação, mas então, e a lei? Ele vem confirmar, ele quer dizer o seguinte, que o que está escrito na Bíblia, de tudo que a gente sabe, de como a gente deve fazer, de como a gente deve se comportar, todos aqueles ensinamentos de Deus com exemplos, com uma série de coisas, ele fala, tudo isso estão confirmando. Ele está falando, confirmamos tudo isso sim. Mas você saiba agora que se você quiser se salvar, se redimir dos seus pecados, você tem essa chance. Por quê? Porque Jesus, bom, hoje é dia de Santa Ceia, a gente vai falar disso. Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele veio falar assim, a gente que vivia no pecado, agora a gente tem a chance de ser livre, de ser liberto. A gente reconhece o pecado, a gente se arrepende do pecado, entende e segue Jesus. E é essa a salvação. Mas, confirmando as Escrituras, andando na palavra. Amém? Passo agora para o pastor, porque falta 5 minutos, Amém. né, pastor? Amém, amém. Que Deus abençoe, viu? A todos nós e que Amém. realmente
nós possamos estar seguindo a palavra de Deus para nós recebermos as bênçãos que Deus tem reservado para todos nós. Não esquecendo que hoje é a ceia do Senhor. É muito importante, né? Eu sei que muitos já estão em festa, mas não podemos esquecer, valorizar o dia de hoje. Hoje é a ceia do Senhor. Para a glória dele, nós vamos ter oportunidade, né, de ceiarmos juntos. Isso quer dizer, olha, Senhor, se o Senhor voltar nessa noite, eu estou preparado, né? Graças a Deus. E também, né, como falamos no começo, aos fiéis irmãos, a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, que é muito importante para o crescimento da igreja também. Nós reformamos muito a igreja e nós precisamos realmente da cooperação de todos, né? Vamos agora agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, Pai amado, por essa lição tão preciosa que nós estamos aprendendo através desses dois homens de Deus, que é a mãe de Carmo, Marcelino. Pai, continua abençoando os teus servos. Pai amado, de nós que estamos aprendendo, que estamos ouvindo, estamos participando da escola dominical, o Senhor conhece aquilo que nós mais precisamos, Pai. Conceda-nos, Pai amado, essa bênção. Ah, Pai amado, como nós somos carentes da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, porque realmente o Senhor tem tido misericórdia da Tua igreja, Pai. Obrigado por tudo. Nos guarde, nos abençoe. Leva-nos, Pai amado, hoje para o culto, para nós cultuarmos o Teu nome, Pai. Obrigado. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós que participamos dessa escola bíblica dominical, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai, Amém. Shalom Adonai, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Lembrando que os próximos 2 domingos a gente vai ter um recesso, vamos voltar no segundo domingo de janeiro. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bom Muito dia. obrigada. Amém. Agora é a hora do